Gente, nós estamos começando mais um episódio do Pode Ser Podcast. E a nossa convidada hoje é muito especial. É a Tia Ju, Juliana Anselmo, bailarina querida aqui da nossa cidade. Eu quero dar um oi especial para você que está em casa ouvindo o radinho. Você aí da Rádio Caratinga 94 FM, você da TV Sistec e de todas as plataformas digitais aí, YouTube, Instagram, Spotify, Facebook. Bom, bem-vinda, Tia Ju. Que bom que você aceitou o nosso convite. Muito obrigada, Ju, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Muito feliz de estar aqui, poder bater esse papo legal, falar um pouquinho de mim, da minha história, dessa vida bacana. Ô, Ju, gente, a gente convidou a Ju para esse mês especial, Dia das Mães. Não é por nada não, sabe? É só porque ela é mãe de 5, né? Exatamente. Então, acho que é uma mãezona, acho que é uma pessoa, assim, bem legal para contar essa história dessa coragem, né? Nesse mundo de hoje que a gente já está... A gente ouve muito, né, das pessoas que dizem da dificuldade de educar, né, da dificuldade de criar filhos. As pessoas estão cada vez mais sem coragem. Aí vem a Tia Ju e toda animada e está na 5ª gestação, não é isso? Estou na 5ª gestação, 5ª menina. Menina, gente. Então, olha. muito feliz mesmo. Sou, assim, constantemente perguntada se eu sou louca. Mas eu acho que eu sou muito apaixonada mesmo com a maternidade, né, com a história, assim, com a vida que a maternidade me trouxe, como que ela me transformou. As minhas filhas, não tem nem o que falar, né? Nós Lindas, todos somos mães, lindas. são todos apaixonados pelos filhos e eu não sou diferente. E sou muito feliz. Conversar comigo é certeza de que você vai sair com uma pulga atrás da orelha assim. Será que eu tenho mais um? Então se preparem, tá? Se preparem que pode ser que você saia daqui querendo mais um. Pode ser, Então aqui a gente pode ser qualquer coisa, Pode ser Ju. o que Então, você quiser, né, Então a gente Ju? pode ser mãe de 1, de 2, de 5. Pode. A gente estava falando aqui agora há pouco, né, que a gente viu na internet uma mulher também que é mãe de 12, não é isso? Exatamente. Agora, assim, tudo novinho. Então, E nos tempos que legal, de hoje, realmente... Eu acho massa. Minha mãe teve vivos 8 filhos. Minha mãe tem 10 filhos, são 8. Eu tive 2. Tá tudo bem, né? Mas eu tô dizendo assim, que cada vez a gente vai... E assim, de fato, com a correria do mundo hoje, quando a gente vê uma pessoa com um 5º filho, aí a gente fala, realmente, é igual você falou, você é doida, né? Mas pela correria, pela dificuldade de criação, eu acho, hoje, mas assim, é de admirar e eu também acho que a família é tudo. Ju, mas me fala, tudo assim foi planejado, foi acidental? Então, essa é a segunda pergunta que todo mundo me faz. Primeiro, se eu sou louca. Depois, se foi planejado. Porque eu acho que, assim, é a maior dúvida das pessoas mesmo, né? Por causa dessa questão. O mundo hoje não encaminha a gente para essa realidade, né? E, de fato, assim, a Luana, que é a minha primeira filha... A Luana tá com quantos anos? Ela tá com 19. Minha irmã. Brincadeira, porque eu fico brincando com todo mundo que eu tenho 21. Eu falo, gente, é 21. O espírito de 21 Sim. reina. E aí a Luana tá com 19 já. Então a Luana foi acidental. Eu namorava o Gustavo na época. Mas eu falo que foi um presente de Deus mesmo, assim. O Gustavo fala que ele planejou. Só você não sabia, né? E aí foi bênção demais. Então, a Luana veio, ela, né, fez a nossa família se unir. Eu vim para Caratinga. A gente começou a nossa família ali. E dali para frente eu fiquei aberta para o que Deus mandasse. Você não usava método contraceptivo? Não. Não usou? Não, eu não usava, porque na verdade o tempo que eu comecei a usar pílula depois, eu vi que aquilo me fazia muito mal e aí eu preferi não usar. E aí, assim, por um período, às vezes, porque a gente teve entre a segunda e a terceira, depois a terceira e a quarta, foram 7 anos. Então, nesse período, assim, às vezes a gente tentava evitar de alguma forma, mas nada muito rigoroso, não. A gente estava sempre pensando na possibilidade
da chegada do próximo filho. O Gustavo também compartilha comigo dessa ideia de gostar de casa cheia, gostar de família. Isso é muito bom, né? E a Que gente legal, sempre ficou conversando sobre a chegada de um novo filho. Então a gente brinca assim constantemente que a fábrica é muito boa, então a gente não tem coragem de fechar, a gente só reinaugura. Tá, então agora eu vou fazer uma outra pergunta que é a terceira. Que é a terceira, Ah, então, eu não tenho coragem de fechar a fábrica. É a hora que Deus falar que vai Gente, fechar. que lindo! Estamos aqui. Aqui, ó, vamos lembrar as meninas aqui, ó. A Sofia, então, a Luana tá com 19. Isso. Aí depois vem Sofia. Sofia tem 17. Aí depois tem a Estela com 10. A Aurora com 2. E agora a Ayla. Agora. Gente, eu tô aqui imaginando o Gustavo, com esse monte de mulher em casa, quando tiver todo mundo de TPM, como é que faz, hein? Não, e você sabe que todos menstruam no mesmo tempo, né? Já tem, já tem a entrando questão do no- feromônio aí no ar. Que legal, cara. E assim, quando realmente junta nele, assim, pra ter alguma discussão, parece que as mulheres se unem mesmo, sabe? Então, às vezes, ele vai chamar atenção, Coitado. sei lá, da Luana em alguma coisa. Aí eu começo, aí vem a Luana, aí vem a Sofia, vem a Estela. E agora até a Aurora já vem. Então, já é aquela... Ele já fica coado, assim. Ô, Ju, e como que é administrar isso? Porque Luana provavelmente já tá na faculdade, né? Já foi embora, ela, né, assim, já não tá com vocês mais. E aí, de repente, tem uma menina de 17, que tá na adolescência, tem uma de 10, que tá na idade escolar, que às vezes demanda atenção de fazer dever, essas coisas. Uma de 2, que tá começando a andar e a gente tem que ficar o tempo inteiro atento. E agora, uma na amamentação. Realmente é um contexto, assim, que vai preencher a sua vida completamente. Vivendo todas as Todas as né? fases, gente. E você usou uma palavra que eu costumo usar também, que é administrar. Né? Eu brinco que, assim, é uma outra... empresa que eu administro, Com que é a minha certeza. casa, sabe? Porque eu tenho que ter, assim, esse cuidado de dividir essa atenção, né? Com essas diferentes fases que as meninas estão vivendo. Então, a Luana mudou para fora, ficou fora do país 1 ano, voltou agora, está em Belo Horizonte. Então, eu estou tentando dividir. Lá e cá, a Sofia está no 3º ano. Então, também vivendo essa fase já vai. Daqui a pouco tá né, indo. de Enem, mas também está indo para fora, quer estudar um tempo fora. E a Estela, assim, aquela fase que eu estou tentando trazer a independência dela, porque eu sempre criei as meninas muito nessa linha de buscar a independência delas. Eu sempre fui uma mãe que tive muito próxima, assim, do que eu podia. Quando a Luana e a Sofia eram muito novas, acho que uma fase ainda que eu também era muito nova. Então, eu estava trabalhando demais, com muito foco, assim, em muitas coisas. E não que hoje hoje eu ainda trabalho muito, mas eu consigo dividir, assim, demandar menos da minha presença no trabalho física e conseguir administrar um pouco mais de longe. Graças a Deus, eu consegui formar uma equipe também muito boa, que me dá esse suporte e eu posso, né, fazer isso. Confia, e estar né? mais tempo com as meninas. Né? Então, assim, gastar mais o meu tempo realmente com elas, de dar atenção, de, né, fazer o meu papel de mãe ali pertinho delas. E, ao mesmo tempo, também não ficar sufocando as meninas, criar as meninas para Pra vida, né? sabe, para serem autônomas, né? E o Gustavo me ajudou muito isso, porque ele tem esse espírito, sabe, acho que isso vem do homem, né? Essa força do Sim, homem, de sim. ser, sabe, de ser né, independente, tudo. E um pouco eu tentava, às vezes, cuidar demais, e ele sempre me ajudou, falou, Juliana, as meninas têm que ir pra frente. Então, assim, as meninas já trabalham com a gente, já, as mais velhas, então ajudam muito, sabe? E a Estela vindo agora, então a gente vai criando essa independência e isso vai ajudando, né, para que elas possam seguir sozinhas. A Aurora agora, eu tirei ela do peito recentemente, agora, tem 2 semanas, Dá lugar para outra. porque já estava assim, puxado para mim e eu senti que ia ser difícil para ela também, assim que a Ayla nascesse. Então, devagarzinho eu fui conversando com ela, fazendo uma coisa bem suave, mas para que ela também tenha essa independência agora, de entender que ela tá, né, virando
uma criança aí maiorzinha, irmã mais velha. Perdeu Ju, o posto de caçula, né? E é muito legal isso que você está falando, assim, é bacana, porque realmente a mãe ela tem uma função mais protetora, né? A mãe tem aquele cuidado, né? E às vezes até demais. E o pai, ele é para levar para o mundo. Então, é muito legal isso, assim, eu fico imaginando, né? É bacana o Gustavo chegar e dizer, não, Ju, vai. Então, assim, fica muito equilibrado isso. A mãe protege, a mãe dá a vida, que a gente fala, a mãe traz para a vida, protege. E o pai leva para o mundo. Então, assim, isso é muito legal, a gente já, né, criar os filhos pensando o seguinte, daqui a pouco eles vão. Isso. Então, se eles vão, vamos prepará-los para ir, né, bem melhor, de uma forma assim, mais independente, né, para lá na frente não agarrar. Então, isso é muito legal. E os pais ajudam muito fazendo isso, né? A mãe dando um certo limite de proteção e o pai julgando mesmo para a vida. Muito e eu legal. acho que a gente conseguiu, assim, amadurecer juntos e conseguir criar essa interseção bacana, tanto do meu mundo quanto do dele, né? Assim, eu sempre falava que a gente era muito diferente e a gente conseguiu buscar esse lado onde que eu precisei ceder um pouco e ele muito também. Bacana, muito interessante. E pra gente conseguir criar as meninas nesse universo. Então, assim, eu aprendi muito com ele dessa questão de deixar, de dar liberdade, de dar autonomia. E ele também do cuidado de, às vezes, parar um pouco, saber escutar e ter o cuidado que precisa. Mas sem perder a energia essencial de cada um, sabe? Não, muito bacana, porque a gente vê muito... Eu trabalho com relacionamento, né? Eu faço... trabalho com terapia de casal, e a gente vê muitas vezes as pessoas dizendo que é difícil porque ele é muito diferente de mim, nós somos muito diferentes. Mas espera aí, esse é o segredo do negócio, né? É o que você está dizendo. Somos muito diferentes e trazer um pouquinho dele e um pouquinho de você e fazer essa linguagem diferente, essa nova linguagem, né, de vocês. Isso é muito massa. E todo dia aprender, né? Sim. Tô falando aqui, assim, mas nada é mil maravilhas, não, 100%. Todo dia é um recomeço e a gente aprende com as meninas demais e Mas com a se gente essa é a mesmo. lição que vocês trazem, é perfeito, é isso mesmo. Tem conflito, imagino que deve ter, porque fazem parte, eu falo que é nos conflitos que a gente cresce, né? Mas vocês vão equilibradamente, vão resolvendo isso, né? E Ju, e você viu diferença, por exemplo, lá da primeira gravidez para agora? Né, assim, tem o fator idade, a questão de disposição realmente, né, física que a gente tem, que a mulher tem. Mas o que você fala pra gente? Igual você falou, eu ainda não fechei a fábrica. Por quê? Porque a gravidez está bacana, tá? Uma gestação tranquila, né, assim, sem problemas, sem intercorrências. Eu senti, assim, que, por exemplo, da primeira, olhando por um lado da Juliana como mãe, como gestante, da primeira eu era muito nova, muito inexperiente, então talvez eu não tenha vivido, assim, plenamente a gestação, sabe? Eu não estava... Curtido mesmo. Eu não estava, assim, com a cabeça voltada para a gestação. Então, ser mãe, para mim, foi maravilhoso, mas eu acho que, não sei, a gente é nova e vai vivendo as coisas assim, atropeladas, né? Então, eu sempre quis muito ser mãe, desde pequena eu queria brincar de ser mãe e tudo, e eu já visualizava isso, eu como mãe, eu com família e tudo mais. Mas a gestação em si, eu não soube aproveitar. Talvez, mas tive muita energia, eu dei aula até na véspera, depois no da Sofia também. Então, todas as gestações eu tenho registro de eu dançando de barrigão e fazendo muita atividade física, tudo. Mas na medida que eu fui amadurecendo, eu fui também percebendo, assim, mais cuidados que eu poderia ter comigo mesma para que a gestação pudesse ser mais tranquila. Então, assim, eu fui me interessando mais por alimentação. Eu acho que quando eu era muito nova e como bailarina, eu era muito preocupada em ser magra.
Então, e a gente não tinha muita fala sobre, tipo assim, sobre comer saudável. Então, eu buscava formas de ficar magra. E depois que eu virei mãe também, eu fui entendendo que não era bem isso. Eu precisava entender como me cuidar, né? E como cuidar das meninas. Então, eu fui mudando e estudando muito sobre alimentação, que é uma coisa que eu amo, né? Nutrição. Não é a minha área específica, mas eu adoro. Faço muito curso e tal. E aí eu fui buscando isso para mim e para elas. Então, depois das próximas gestações, eu fui me cuidando mais nesse sentido. E recentemente, assim, nas 2 últimas agora, eu fui buscar mais sobre um parto humanizado, que era algo que eu de alguma forma eu queria desde o começo, mas eu não conhecia, sabe? E aí eu fui buscando isso e fui cuidando mais da gestação, assim, desse cuidado que a gente pode ter para tentar ter uma gestação tranquila até o final. Por outro lado, também agora eu tô com 41 anos. A gente sente um pouco mais de peso, sabe? Assim, eu brinco até que a da Aurora, que foi há pouco tempo atrás, né? A Aurora tá com 2 anos. Eu tava com mais disposição, vamos dizer assim. Mas eu não sei também, foi na pandemia, eu tava só dentro de casa, sabe, alimentação total dentro de casa. Então, fazendo muita aula, muito exercício, muita atividade física, porque os professores que eu conheço, estavam todos online. Então, eu tava tendo tempo, assim, toda manhã eu fazia minha yoga, aí depois eu fazia uma aula de balé, depois eu fazia uma aula de jazz com professores de fora, depois eu dava as minhas aulas. Mas tudo ali, assim, tranquilo, as meninas dentro de casa, estudando. A gente tava naquele ritmo, né? Viveu um período assim, né, gente? Que tava sombrio e, ao mesmo tempo... né? Bem ali. Juntinho. Mas passamos. Então, assim, foi uma gestação com muita energia. E agora eu senti um pouco mais de peso, sabe? Mas nada que tenha me tirado, assim, desse meu foco. Então, eu tô tentando... Eu não tô dando muitas aulas, eu tô só na coordenação da escola, administração, mas eu faço meu pilates, eu faço yoga, eu faço balé. Então, quando eu posso, assim, eu faço alguma outra atividade também. Tô tentando me cuidar no meio disso tudo. E tô me sentindo ótima, preparada. Os 4 partos foram normais? Não, aí não tive nenhum parto normal. Porque eu tive intercorrência no primeiro, eu tive um descolamento de placenta e foi um pouco complicado. Assim, eu estava tudo preparado para ter um parto normal, mas não teve como. E aí a segunda foi bem na sequência e o médico achou melhor fazer... Foi 1 ano e 10 meses de diferença, né? Achou melhor fazer cesárea, eu não tinha muita informação, acabei entrando para cesárea. Na terceira também, o médico... me sugeriu a cesárea e eu poderia, acho que, ter forçado um pouco mais, tentado, mas também não deu. Aí na quarta eu já busquei essa questão e me preparei mais para ter. Um parto. Aí foi um parto mais humanizado. Eu entrei em trabalho de parto, eu fiquei horas no trabalho de parto, consegui, mas eu não podia ser induzida no parto porque eu já tinha 3 cesáreas. Então... Aí não evoluiu e precisou reverter para cesárea. Aí teve que ser. Mas assim, eu senti como se eu tivesse vivido uma experiência de um parto natural. E aí você vai tentar? Então. Aí assim, eu queria muito agora tentar novamente, né? Mas eu já tô com 4 cesáreas e aí a literatura já não apresenta tantos casos de estudo. Então, a minha médica, a gente está buscando, assim, uma forma, ela acha mais sensato que a gente não aguarde muito tempo, mas que a gente deixe o tempo da Ayla, sabe? Que eu não vou poder, assim, ter o mesmo... Eu fiquei algumas horas em casa com a doula, depois a enfermeira obstétrica foi para lá, no da Aurora. E a gente realmente esperou bastante tempo. Fomos para o hospital só no finalzinho. Ela já acha que agora... Você chegou a entrar em trabalho de parto, teve evolução, sim, só que não progrediu. Isso. E aí, assim, eu tive contração, eu senti tudo. Sentiu a dor do parto. Eu senti aquele processo, mas eu não tive dilatação mesmo. E agora talvez eu não vou poder esperar
tanto tempo, né? Mas assim que der o sinal a gente vai. E aí, estamos nessa expectativa, né? Tô lá de novo com a minha doula, estudando, pensando, assim, deixando que Deus também cuide. Eu sou super tranquila nesse sentido, sabe? Tem muita gente também que fica, nossa, mas você não fica assim com medo? Ou... Não. Eu falo que isso é uma questão muito particular, gente. E assim, não tem uma receita de bolo. Cada pessoa tem a sua individualidade. Você já tem uma consciência corporal, assim, né? Pelo fato de ser bailarina, de ser dançarina. Então, já tem toda uma... Já teria aquilo ali preparado. A sua estrutura já estaria, né, assim, para ter um parto de uma boa evolução. E isso é até uma dica que a gente dá para as gestantes, né? Para as pacientes que têm intenção, que têm o desejo de parto normal, que é muito importante a gente ter essa consciência, preparar o corpo, pelo menos nesse período gestacional. Vamos falar um pouquinho da formação da Ju, gente, que isso aí é lindo também, é uma outra história. Que de formação, você é educadora física, conta pra gente um pouco da Juliana profissional. Isso. Então, eu comecei a dançar muito nova, por indicação médica, porque eu andava com os pezinhos para dentro. Então, eu comecei ali na dança por essa questão, mas eu me apaixonei, né, com criança, assim, eu acho que não tem uma criança que não entra no balé e não se apaixona, né, porque é um mundo muito mágico. E aí, depois, quando eu estava mais ou menos assim com 10, 11 anos, eu já segui uma formação lá dentro que era mais técnica, né? E aí a gente já ficava o dia inteiro no balé, já fazendo várias modalidades juntos e tal. E aí, quando eu estava com 16 anos, eu me profissionalizei, tirei o DRT, que é a capacitação profissional, comecei a dar aula. E, paralelamente, fiquei ali naquela função, dando aula, dançando, entrei para uma companhia e dançando, tudo. Aí entrei para a faculdade de arquitetura em BH na época. Eu comecei arquitetura e só que eu passeava na arquitetura. Eu fazia arquitetura lá, mas eu estava dançando, viajando com um grupo que eu dançava e dando aula, tudo. E foi aí que veio essa transformação na minha vida de vir para Caratinga, né, de resolver abraçar a ideia da família mesmo, porque eu tinha opção de ficar lá, mas eu sabia que se eu ficasse lá, minha vida ia continuar naquele ritmo muito focado na dança, porque eu tinha realmente um foco de trabalhar profissionalmente com dança. E aí eu vim para Caratinga e aqui para continuar o estudo, porque eu já parei a arquitetura, eu comecei a fazer educação física. E aí entrei numa área também que eu gostei muito, porque, né, cuidando do corpo, da saúde e ligando sempre a educação física à dança. Então eu fiz a faculdade, fiz uma pós-graduação, iniciei o mestrado, que depois acabou parando, mas sempre voltado para essa área da dança. E comecei aqui dando aula dentro de academia e depois abri Aplauso. E tudo também por um instinto do Gustavo, assim, um empurrão dele, porque eu ficava meio assim, não, vou dar aula só na academia aqui mesmo, tá tranquilo, numa salinha. E ele, não, Juliana, você tem que ir, ele viu o potencial do que né, podia acontecer, vamos fazer, faz o seu espaço, para que possa ter, né, você possa levar para mais pessoas e tudo, e crescer. Acho que ele já visualizava isso. Mas eu nunca tive esse lado empreendedor. A minha família não tem muito isso, do lado empreendedor. Tem o lado artístico e o lado mais de fazer as coisas mais com o pé no chão. E o Gustavo é de voar de paraquedas, paraglider. Que bom, né? Por isso a união faz a força, né, gente? Os opostos se atraem. É você aproveitar o que ele tem de bom. Eu achava que eu não falava assim, não, Gustavo, isso não é. E eu sempre fui muito... acho que a dança me trouxe isso também. Eu sempre fui muito caxias, sabe? Assim, na escola eu era muito focada porque eu queria ter tudo para poder dançar. Então, a dança também faz a gente ser muito concentrado. Então, eu achava que se eu abrisse uma escola, eu não ia dar conta, porque administração, cuidar, negócio e tocar aquilo para frente, eu não ia conseguir. Mas eu fui na coragem. Você fundou a Aplauso quando mesmo? Aí, eu abri a Aplauso em 2009 e comecei ali aos trancos e barrancos. Então, assim, realmente eu comecei de uma forma que não era... Se eu fosse esperar eu estar preparada para abrir um lugar, talvez eu não ia começar. Então, eu comecei
sabe? Aos trancos e barrancos, só eu, a Miriam, que dançava comigo, me ajudando um pouco. E aos poucos, assim, Deus foi colocando pessoas na minha vida, eu fui errando, e à medida que eu fui errando, eu fui reorganizando, né? E pessoas que estavam comigo, assim, alunos que estavam comigo desde o começo, foram se interessando em também entrar nesse mundo da dança e começaram a estudar mais, querer realmente se profissionalizar. Então, hoje, assim, na minha equipe, eu tenho alunos que foram minhas alunas antes da Aplauso, alunos e alunas, e saíram, formaram em dança, formaram em artes cênicas e voltaram para cá. E hoje são parte da sua equipe. São parte da minha equipe. Ou pessoas que ficaram aqui, mas saíram, buscaram o DRT, então fizeram a formação comigo, se profissionalizaram e depois fizeram alguns outros estudos na área e estão aqui, e estão comigo. Né? Então, hoje, na Aplauso, eu tenho uma equipe de 17 professores. Nossa, que legal. Fora deles, né? Tem outros que estão fora. Então, assim, eu tenho hoje ex-alunos que estão fazendo mestrado em dança, que estão fazendo doutorado. Tem doutorado na USP. Muito orgulho, tem mestrado, né, gente? na UFBA. Caramba, Tem o pessoal formando em dança em Viçosa, né? E trabalhando com isso também. Tem gente morando fora do país. Então, assim, tem nem que falar, né, de como que essa semente que foi plantada em mim pelos meus mestres, assim, e que eu tenho uma gratidão imensa por eles, assim. Se eu pudesse, toda hora eu ia lá e dava um beijinho neles, assim, por terem plantado essa semente em mim. Sou muito grata mesmo. E muito feliz de ter feito o mesmo, assim, plantado essa semente e essas plantas estão crescendo e frutificando no mundo todo, sabe? E junto aqui de mim também. Estão me ajudando, porque hoje eu só consigo manter esse projeto, e hoje a Aplauso, né, tem tantas coisas acontecendo lá dentro, porque essas pessoas me dão esse suporte. E olha a lição, né? Tudo porque você começou, você deu um passo, sem estar pronta. Sim. Porque às vezes a gente fica assim, esperando ficar tudo certinho, esperando estar pronta. E a gente acaba não entregando o que a gente já tem. Marinalva, até para ser mãe. Sim. Quantas pessoas ficam assim, eu vou esperar o tempo certo. Sim. Eu quero estar preparada. Fica achando que, tipo assim, que tem que estar com tudo perfeitamente organizado. E nunca vai estar. Vou terminar um projeto para depois começar. Se eu perguntar para você hoje, se você está pronta, se você já fez tudo, o que você vai me dizer? Não, eu estou em constante Entende? evolução. Então, isso que a gente precisa compreender. Né? Eu falo que todo mundo tem alguma coisa para dar. E à medida que você vai buscando, é claro que você vai aumentando, melhorando essa habilidade, aperfeiçoando. Mas todos nós temos. Então, eu brinco não ter medo de errar. Que não dá para esperar. A gente não pode, assim, buscar... É lógico que a gente tem que fazer uma coisa, sempre dar o nosso melhor. Sim, né? Sim. E se entregar por inteiro. E isso é uma coisa que a gente realmente deve fazer e que eu tento passar para as minhas filhas. Assim, começou uma coisa, né? Uma fala que eu falo muito hoje com a Estela. Eu falo, Estela, início, meio e fim. Então, vamos lá. Você começou... Né, vamos passar por todos os períodos aqui para ela entender que ela precisa desse contexto. E quando você está fazendo alguma coisa, se entrega mesmo, faz de coração, faz o seu melhor, né? Mesmo que você talvez se sinta que não esteja tão preparada para aquilo, mas faz o melhor. Imagina, Ju, se você estivesse esperando você ficar pronta para ser mãe. Porque às vezes a gente ouve, né? Não, deixa eu formar primeiro. Agora não, peraí, vamos construir nossa casa. Não, mas, gente, nesse mundo de hoje está tão difícil educar, como é que a gente vai pagar a escola, não sei o que, não sei o quê. Exatamente. Aí eu falo, gente, se eu tivesse escutado isso lá atrás, com 19 anos, o que eu ia arrumar? Não ia ter filho. Nada. Eu falo que a vida sempre dá um empurrãozinho, né? A vida sempre ajuda quando você entrega algo. E assim, essa visão que a gente tem de que vai ser difícil educar, criar... É lógico que sempre vai ter dificuldade, mas a vida, a gente já nasceu e já são desafios, né, que a gente já tem a cada dia. Então, assim, você tem que... eu acho assim, eu acredito, né? Primeiro, entregar a sua vida inteiramente a Deus. É o que eu acredito. Eu acho que você precisa realmente entender que você está aqui, você é um projeto de Deus, então existe algo que Ele quer que a gente faça. Né? Então, assim, pedir orientação o tempo inteiro a Deus. O que você quer que eu faça? O que eu
posso fazer? O que pode ser hoje, né? Qual que é a minha missão, qual né? que é a minha missão? Então, a partir disso, assim, acreditar que tudo vai ser providência, né? Sim. E que a gente tem que trabalhar para aquilo. E é lógico que a gente precisa se programar para algumas coisas e tal, mas entender também que a vida não precisa, que a gente não deve escrever tanto os nossos planos assim, vai ser assim, assim, assado, tal, porque às vezes o plano divino ele é diferente, Sim. né? E quando acontece alguma coisa que a gente fica desesperado, isso eu falo com as meninas também. Por exemplo, aconteceu algo que você achou que saiu fora, que não era aquilo, não se desespera, né? Então, assim, problemas vão acontecer, o que você precisa fazer? Se organizar agora para resolver aquele problema. Sim. E uma coisa de cada vez, né? Então, resolve passa para o próximo e vai, né, pensando o que é que Deus quer que você faça daquilo e preparando a próxima etapa. E não se culpando por errar, ou não se culpando por ter feito errado, dado né? certo. Alinhar ao propósito, né? Você estar alinhada a seu propósito. Eu vejo muita coisa assim, que eu fiz que foi errada. E ontem eu assisti um jogador também falando, assim, uma frase curta, um vídeo, dele. Ele perdeu o campeonato e perguntaram se ele fracassou. Aí ele falou assim, mas como assim você está me perguntando de novo se eu fracassei? Todo ano que eu perder, você acha que é fracasso? É o processo, né? Então, assim, a gente erra, a gente não pode ficar se culpando ou se penalizando. Fez parte. Fez parte, é um processo, é um período. O importante é a gente também saber onde que errou, né? Conseguir observar tentar melhorar aquilo ali, esse é o aperfeiçoar, crescimento, né? Esse é o crescimento. E embora, e aí eu vejo que Deus me ajuda demais nesse sentido, assim. Realmente, ter 5 filhos não é uma missão fácil, né? Mas não é nada de outro mundo, assim. A gente consegue se organizar, consegue com o tempo, né, aproveitar as meninas, fazer tudo que a gente pode fazer. E eu também não vejo que... É claro, assim, que graças a Deus também, a gente tem possibilidade de fazer muito por elas, né? Mas isso porque a gente está correndo atrás, porque teve uma história atrás da gente, né? Eu vejo pessoas, assim, com mais possibilidades, vamos supor, financeiras, eu estou falando, do que a gente, de que poderiam ter mais filhos, mas acham que não é inviável, e pessoas com menos possibilidades, que têm também tantos filhos, e tem muitos. Então, eu acho que não é o tanto que a gente dá para o filho financeiramente, sim, né? Sim. Antigamente, as famílias não eram tão grandes e viviam em outras situações, né? Então, é muito do que a gente oferta dentro das nossas possibilidades, né? E os filhos conquistam, né? Eu falo que a gente não pode dar tudo pronto. É muito complicado. A gente está vivendo hoje uma geração delicadíssima, né? Em que entrega muito para os filhos, dá muito, né? Há muito essa preocupação financeira, essa preocupação de dar tudo. E isso, de alguma forma, vai alienando as pessoas, né? Elas crescem adultos, assim, sem muita autonomia, sem muita proatividade. Para buscar. Né? Sem muita proatividade. Então, é preciso deixar um pouco para eles também, né? Mesmo que tenha essa condição financeira, mas já começar... O que você vai fazer? O que você vai entregar para o mundo agora? É a sua vez. Exatamente. Né? E, assim, para a mãe, né? Nós sabemos o tanto que é difícil você... Já é difícil a gente se frustrar. Você vê um filho se frustrando, sim. É difícil. Mas é essencial para a vida deles, né? Eles precisam viver a frustração, precisam viver o não, precisam viver as dificuldades. Então, a gente como mãe, a gente não pode viver naquela questão de vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Nossa, né? Assim, é desvalorizar toda a sua história. Quando, né, a gente diz assim, tudo que eu não tive, poxa, você não teve nada? Como assim? Né? Então, a gente precisa ressignificar isso, né, Tia Então, Ju? assim, a gente faz, né, dentro das nossas possibilidades, assim, claro, um pouco mais do que tudo que vai sendo feito. É uma evolução também. Sim. Mas permitindo com que eles caminhem, né? Esses caminhos, se frustrem às vezes, e a gente se frustra junto. Não é? Às vezes também não é... Né? O filho não está ali só para atender uma expectativa nossa. Então, às vezes, o que ele faz, a gente fica... Nossa, não era isso que eu esperava dele, mas...
Tá tudo É a bem, vida a gente... dele, é Não a é vontade fácil, dele. né? Não é fácil, gente. E aí a Mas gente vai tentando, né? encorajar e confiar. A história do nome delas também é bem interessante, porque quando eu namorava o Gustavo, ele pintou o Gustavo nessa vida dele de Artista. tudo, né? Ele também é artista. Aventureiro. Ele também é Aventureiro. Ele pintou um quadro para mim uma vez e chamava, o nome do quadro é Amor em Tudo Que Vejo. E ele pintou um quadro assim super colorido, que tem lua, tem céu, tem estrela, tem músicas, tem notas, tem flores, tem raios, tem um monte de informação. E tem bailarinas no quadro. Então eu achava que ele estava me vendo ali no mundo, né? Me vendo nas coisas e tal. E a gente sempre gostou de observar a lua também. Parar e observar a lua, isso foi uma coisa assim, que eu, menina de cidade, e focada, assim, eu tinha aquela visão de, né, de fazer as coisas e tal, e o Gustavo me fez parar também e olhar pro céu, sabe? As estrelas. E então isso ficou muito marcado no nosso namoro. E aí quando a Luana nasceu, a gente quis pôr o nome da Luana, que é a nossa lua, a gente sempre chamou ela de Lua, porque a gente gostava muito de, especialmente, ver a lua. Depois, quando a gente teve a Sofia, aí a gente quis trazer a Sofia pelo sol. Então, assim, Sofia significa sabedoria, mas a gente chama ela de sol e a Luana de lua. Então, lua e sol. Aí, quando nasceu a Estela, elas mesmas escolheram o nome. Falaram, mamãe, agora a gente tem que ter a nossa estrela. Então, é lua, sol e estrela. Que legal. E aí, depois, Aurora, Aurora fechar. veio, lua, elas também escolheram lua, sol, estrela e Aurora, que é o primeiro raio do sol, né? E agora a Ayla, que é luz do luar. Ayla significa luz do luar. Então, ela também tá dentro. E a confirmação do nome da Ayla, eu já tinha uma lista, assim, aí eu já ficava assim, eu quero Quem é que vai poder do céu, né? Onde que eu vou no céu? E aí, quando eu fiz o ultrassom, que eu vi que era menina, a Ayla estava dentro da lista de nome, mas eu pensando, o nome dela, será que Ayla não é tão claro assim que Ayla é da luz do luar, ou eu sei se era um nome muito diferente. E aí eu entrei num lugar para pegar uma água, porque a Aurora estava pedindo água. Aí eu pedi pro rapaz 2 garrafinhas de água e ele trouxe para mim 2 garrafas com a marca Ayla. Olha, Que é quer assinar uma hora que é isso? É uma água de pH bom, uma água assim super bacana, sabe? E veio Ayla, eu nunca tinha visto aquilo. É um sinal. Ayla. Acabou, fechou. E o quadro hoje, eu brinco que o Gustavo, não é que ele me via no quadro, não. Ele já estava Mas aqui, gente, visualizando a nossa vida. olha que legal. o que você acabou de contar que faltou no quadro aí da sua... Então, aí direto eu paro na frente daquele quadro Que e que tá fico assim, faltando? o que tá faltando? Nossa. Onde que eu tô? E será que eu tô nesse quadro? Ou será que tem mais gente pra vir, né? Então, tá lá aquela bailarina na lua, bailarina na estrela, no sol, nos raios. E as flores? Pois é, tem essas flores. Nossa, será que ainda vem uma Eu flor? acho que é uma flor. Uma flor. Assim, eu não sei se a gente vai descer do céu, se eu sou a mãe terra. Eu já fiz várias interpretações, né? Eu sou a mãe terra e o Gustavo tá aqui. Ju, amei. Tá ótimo. Ju, deixa eu te perguntar uma coisa agora. A gente tem falado muito aqui dessa loucura hoje, desse mundo digital, né? Essa coisa que a gente não está conseguindo acompanhar, porque, na verdade, né, a tecnologia, os avanços, a gente nem consegue usar tudo que tem. Né? Como é que você lida com isso, assim? Porque a gente preocupa muito com as crianças, tela, né, internet. Como é que você lida com isso, com essa meninada lá? Olha, então, a gente tem também um lado muito artístico na família, né? Assim, Sim. Eu sou bailarina, as meninas também estão Filha de escritor. caminhando todas para esse lado, né? Filha de escritor, meu pai deixou essa veia, assim. Legal demais. Eu gosto de escrever, assim, coisas, falar, então eu tenho essa vontade também, eu tenho esse impulso Sim. de ir, aparecer, mas eu fico tentando, assim, com as meninas também,
controlar um pouco. A própria Luana também fez teatro a vida inteira aqui, então gosta muito dessa parte. A Sofia é um pouco mais tímida, mas também é muito ativa, né? Tem muita... na dança ela, assim, excepcional, e com câmeras também ela tem facilidade, e na própria parte de edição, de trabalhar a parte dos vídeos, ela também é muito boa. A Estela também gosta. Então, assim, se eu deixar fluir muito do jeito que a gente quer, eu acho que a gente ficaria muito mergulhado. E já teve períodos que a gente ficou mais ali dentro, né? E eu falo muito com o Gustavo assim, Gu, se deixar... eu trabalho muito hoje no Digital, telefone, né? digital. Então, assim, pelo fato de eu ter feito a opção de coordenar, então muita coisa que eu faço é no controle, no computador, no telefone, então eu já fico muito ali. Então, a gente tomar um pouco cuidado para que isso não caia para as meninas também, né? Então, assim, com as maiores, eu também não tive tanta noção, e elas ganharam, por exemplo, iPad, telefone desde muito novas, né? E acostumaram com aquilo ali. Mas eu acho que tudo foi igual a questão da alimentação. A gente faz as coisas sem saber, depois vai aprendendo, vai né? filtrando, né? O que é bom. A Estela, hoje, que está com 10 anos, ela não tem telefone, ela não tem iPad. Eu seguro o máximo que eu posso para que ela entre, assim, só na hora que for realmente necessário, né? E com a Aurora eu tenho feito a mesma coisa. Televisão é uma coisa que eu acabei tirando lá de casa um tempo, porque eu achava que a televisão ocupava muita gente. Hoje eu já estou voltando com a televisão para a gente ter momento mais de estar juntos. Quando for assistir alguma coisa, filme, a gente assistir junto. Eu acho que tudo um filtro, né, gente? E um equilíbrio também. E essa questão de não pode ser nem 8, nem 80, É. nem radical demais. Cientistas hoje dizem, né, que as crianças, pelo menos as criancinhas menores, elas não perdem nada se elas ficarem sem essa tecnologia. Vai chegar numa certa idade, 10, 14 Elas vão anos, acompanhar. elas se equiparam, elas conseguem. Mas se você deixa muito envolvido nas telas, né, nos celulares, computadores, elas perdem saúde emocional, inteligência emocional, prejudicam a saúde mental. E isso, para recuperar depois, aos 10, aos 14, dependendo da perda, é irreparável. Isso então, mesmo. assim, é algo que a gente precisa. A gente está sempre falando isso aqui, né? A gente conversou com o Glauco aqui outro dia também, sobre a saúde mental. Então, é importante a gente estar sempre colocando isso, né? Filtrar. Com as mais velhas, eu converso muito, assim, sobre essa questão desse mundo que não é real, né? Do mundo que está ali em rede social. Então, saber filtrar. Mais uma vez, eu trago, assim, a questão de Deus poder dar pra gente a sabedoria para conseguir discernir também, né? Então, assim, eu não vou estar do lado de vocês o tempo inteiro. Não tem como eu ficar controlando o tempo todo, apesar do que tudo que eu posto de informação boa eu passo para elas, e que eu vejo que não é legal, eu falo, gente, fica atento com isso e tal. Mas, assim, eu acho que a gente conseguindo dar uma base, uma estrutura forte, né, do que são os valores que a gente quer que elas carreguem, elas vão conseguir com o tempo discernir do que fazer as boas escolhas, né? E não fazer eu falo, gente, delas. toma cuidado, assim, porque o que vocês se alimentam, né? Mamãe sempre fala com vocês. Então, assim, não vai alimentar disso, porque isso não vai fazer bem para o seu organismo. Então, elas conseguiram, com o tempo, hoje nós somos vegetarianas, né? E eu sou vegetariana, e as meninas, não obriguei ninguém a ser vegetariana, elas foram uma a uma optando por isso. E além da questão de ser vegetariano, da escolha alimentar, que eu sempre expliquei para elas, assim, que a gente não precisa ser radical, mas que se você tiver em casa, assim, um mínimo ou zero de ultraprocessados, não buscar isso, alimentação, né, verdadeira, então o seu corpo vai cada vez querer mais aquilo. E quando você for comer uma coisa que não é boa, o seu próprio corpo já entende que aquilo não é legal. É muito interessante. Né? Então, assim, isso vale a mesma coisa quando você se alimenta das informações das redes sociais. Então, quanto mais se alimenta de coisa que é pequena, que não vale a pena, e você também vai... Porque tem tanta coisa boa também, né, gente? A Aurora, pequititinha. Eu tento ser zero tela com ela.
Mas, assim, tem momentos em que é muito raro, mas tem momento em que eu vou entregar, sabe? Alguma coisa, assim, eu tento não entregar o telefone, mas a televisão. E a gente faz uma educação também de ensinar inglês para as meninas desde que nascem. Eu converso com elas em inglês quando novinhas. Então, quando eu vou pôr alguma coisa de TV para a Aurora, por exemplo, eu ponho em inglês, porque eu já sei que ela também está processando aquele então, uma musiquinha em inglês, um desenhozinho em inglês. Mas se eu percebo também que ela já acorda, por exemplo, pedindo a musiquinha, pedindo phonics, pedindo a música e tal, aí eu já começo, peraí, então ela já tá com aquele foco. Aí eu tento distrair. Vamos brincar, vamos pra outra coisa, sabe? E aí a gente vai tentando, assim, essa... Não é esse equilíbrio. Malabarismo. Tem hora que eu falo, assim, é muito difícil, né? E tem hora que eu falo, na hora que eu vejo, eu falo assim, ai meu Deus, põe um negócio aí pra Aurora assistir. Aí me dá aquele peso, eu falo, nossa, eu pedi pra ela assistir, pra eu... Mas assim, eu tenho que me permitir também, que às vezes tem hora que não dá, sabe? Eu tô precisando estudar com a Estela, por exemplo, dar uma ajuda pra Estela, e a Lu, que é minha funcionária, tá na função do almoço, e a Aurora tá lá... Eu falo, põe um negocinho pra Aurora. Então, assim, é um momento que eu preciso que ela esteja ali pra eu conseguir, sabe? Então, esse meio termo, né? Sem radicalismo, mas buscando o melhor, né? Eu fico imaginando como é que as nossas mães arrumavam, né? Nessa época que não tinha tela, acho que nem bobear nem televisão. Pois é, mas aí naquela época a distração né? era rua, entendeu? Era brincar, era bolinha de gude, né? Era outra coisa. Então, você está dizendo que você é bailarina, que você é empresária e que você é mãe de 5. Então, ou seja, é possível, né, para a mulher, porque, assim, a gente vê que... É claro, está tudo bem também para a mulher que faz a opção só pela vida profissional, né, para poder investir na carreira profissional, está tudo bem. Quem quer ser mãe, quem não quer, está tudo certo. Mas é possível fazer isso com equilíbrio, né? É possível uma mulher... Eu não gosto muito desse nome de empoderada, não, mas para a gente entender, sim, sabe? É possível essa mulher ter essa força, né? Trazendo aí, resgatando a sua energia feminina e, ao mesmo tempo, entregando alguma coisa profissionalmente. Graças a Deus eu tenho um marido que me ajuda muito nessa questão, né? Que é meu companheiro, que está ali na frente, assim, que tem essa energia dele do fazer e me dá ao mesmo tempo suporte. Então a gente consegue dividir as tarefas ali de forma que, é lógico, a mãe, né, gente? Mãe é mãe, né? Assume, a gente consegue pensar, né, nos detalhes, assim, a escola, o horário, o que vai comer, o que vai ser amanhã, se vai ter viagem programada, não tem, a roupa, lavou, precisa comprar, ficou pequeno, tá grande. Então, assim, gente, é difícil fazer. É mil e uma atividades, pensar nisso, né? eu acho muito difícil. Você tem saúde mental e emocional? Aí tem um momento, quando eu começo assim, parece que eu vou surtar, sabe? Assim, tem hora que... Aí eu acho que o Gustavo percebe, aí ele vem e fala, gente, calma. O que eu posso ajudar aqui? Mas ele também tem esse lado, assim, que eu falo, na hora que eu falo, Gu, me ajuda aqui. Nem sempre ele tá ali, assim, você tá precisando atento, de alguma coisa, né? Uhum. Mas na hora que eu falo, Gu, me ajuda aqui, ele, claro, o que é? Então ele vem e me ajuda. Agora, na gestação mesmo, assim, eu precisei pedir para ele, eu falei, olha, eu vou precisar, eu tô vendo que eu preciso ter um tempo para cuidar de mim aqui, fazer algumas coisas para eu ficar, para eu dar atenção para a gestação, porque a gente voltou nessa correria, função da escola, né? Eu tô lá na Aplauso, eu tô na imobiliária, tem a parte do café também, que que é uma delícia. Que eu amo, é um trabalho que eu amo. A gente agora, o café tá arrendado, mas a gente tá por trás ali. Mas assim, eu ainda tava dando curso de barista, trabalhando muito nessa parte do café, que é uma coisa que eu realmente amo e que eu precisei, assim, deixar um pouquinho de lado, porque é um negócio que me toma tempo, né? Eu tive vários convites agora recentes para feira de café, para levar curso, para apresentar. E eu falei assim... Agora eu não posso. Bom, né, que você reconheceu, peso, né? assim, sabe? Eu falei, agora eu não posso, porque
porque é aquele negócio, eu quero fazer bem feito, eu quero estar ali. Pra pegar tudo não dá, E né? pegar tudo não dá, senão as coisas vão ficando atropeladas, né? Então, eu acompanho a parte do café, assim, mais do backstage agora e segurando um pouquinho, mas sabendo que daqui que tá ali guardadinho na gaveta e é um projeto que eu posso... Não é um não, né? Não deixa para outro dia. Daqui a pouco, né? Mas eu observei, assim, né, com essas coisas que eu tenho que fazer na imobiliária, na escola, em casa, que eu precisava tirar um tempinho para mim. Então eu falei, Gu, eu tô precisando fazer tal e tal atividade, são nesses horários, me ajuda a organizar ele, claro. Então, porque eu pude observar também que eu precisava ter esse tempo, né? Então, eu tento dividir, assim, a atenção que eu dou para a escola, e hoje eu converso muito com os profissionais que estão lá comigo, falo, gente, eu tô aqui por vocês, eu venho aqui todo dia um pouquinho e tal, mas eu não consigo estar aqui 100% do meu tempo. Então, é por isso que eu consigo dividir, porque eu sei até o meu limite ali, né? Então, vocês me ajudam na época do festival, é um momento que eu preciso estar lá quase que por inteira. Então, o festival do final de ano é muito entregue, eu tenho que organizar tudo, né? Sim. Então, aí outros lados da minha vida ficam... tem que ficar um pouquinho de lado para eu conseguir estar entregue lá. Faz parte, né? E aí eu vou tentando equilibrar Sim. dessa forma, né? À medida que as meninas precisam mais de mim, ou que eu percebo que eu preciso mais de mim, ou que o Gustavo precisa mais de mim, aí eu vou pedindo sabedoria para eu conseguir me dividir naquilo ali. E tá dando certo, né? E tá E dando tá super certo. dando certo. Agora, você trouxe algo assim, que eu quero falar bem rapidinho, que parece que o nosso tempo também já está esgotando, que eu acho muito legal. Você está trazendo muitos pontos aí, né, do viver em família, do equilíbrio, do fazer dar certo, quando você diz assim, que você pede o Gustavo, né, quando, mesmo que ele não percebe, você diz para ele, né, o que você precisa. Nós mulheres, às vezes, temos muita dificuldade de pedir. A gente vai só pegando para fazer, vai fazendo, e às vezes a gente ainda reclama, né? Que a gente está cansado, que tudo é gente, que a gente faz sozinha. E eu sempre digo que o homem está lá, é só pedir. Às vezes ele não sabe se manifestar ou oferecer, mas normalmente se pedir, ele vem e faz. Eu falo que o homem está sempre lá para servir as mulheres. É verdade. Né? É só a gente acionar. É mais ou menos isso. E a gente fica, né, com essa certa dificuldade em abraçar tudo e acaba pesando muito para a mulher mesmo. É verdade. Então, o relacionamento, eu acho isso muito importante, conseguir dividir isso. E realmente eu vejo assim, as mulheres que estão sozinhas ou mães solteiras, eu vejo que essa carga é pesada demais. Nossa, mesmo, é pesado demais. Ela realmente tem que ter um suporte assim, da família ou de alguém, porque essa divisão, assim, hoje eu acho que a estrutura da família ali é muito importante. Sim, sim. Mas só pra gente encerrar, a gente sempre pede alguém, o nosso convidado, né, pra poder dar uma dica, assim. Aí fala tudo que você quiser. É acreditar que você pode ser o que você sempre sonhou pra você, né? E o que Deus sonhou pra você. Então, acreditar que não precisa estar tudo perfeito para que as coisas caminhem para o lado desse sonho, né? Ou para essa missão que você precisa exercer, mas que você pode sempre caminhar no seu melhor caminho quando você acredita em você, quando você conhece as suas potencialidades, também conhece os seus limites, conhece os seus defeitos, mas sabe que você não precisa ser perfeita para alcançar o caminho que você gostaria, o caminho que Deus escolheu para você. Então, dentro da maternidade, principalmente, né, que é o que a gente está mais falando aqui, entender que você pode ser mãe de uma criança, não ser, né, ou ser mãe de muitas crianças, mas entender que Deus preparou um mundo maravilhoso para você e aceite a maternidade com muito carinho, né? Faça o seu melhor, busque o que você realmente acredita e acredita e vai atrás, gente. Ser mãe é maravilhoso e eu espero que Deus abençoe todas as mães, cuide muito de vocês e que a gente possa aí colocar no mundo seres maravilhosos que vão criar o nosso futuro. E um feliz Dia das Mães para todos, gente, ó.
Gente, valeu Grande pela beijo. audiência. Continue com a gente, tá? Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Quem não está seguindo a gente no Instagram, siga. Acompanhe a gente nas nossas plataformas, porque esse programa só faz sentido se ele chegar para você. Porque aqui o quê? Vamos fazer o Luciane? brinde, ó. Aqui você pode ser o que você quiser.